Esse livro ele fala de. Esse livro ele nos traz 5 lições que são imprescindíveis para a vida de qualquer pessoa, tá? Na verdade, esse livro não é meu, é de uma amiga. Eu deixei um livro na mão dela e, consequentemente, esse daqui ficou comigo. Já tem um tempinho isso, né? Mas esse livro ele fez uma diferença incrível, está fazendo uma diferença incrível em minha vida. E tem 5 lições que você vai aprender aqui nesse vídeo, que são lições importantíssimas. E se você quiser ou se você puder, você pega papel e caneta e escreve essas lições para que você não esqueça isso. Porque se você levar isso à risca, sua vida ela sai disso aqui para isso daqui. Eu estou falando como prova viva disso. Tá, pessoal? Então vamos lá. Inclusive eu anotei isso aqui para vocês, ok? Meu caderninho aqui. Eu anotei isso aqui para vocês para que eu não esquecesse de falar nada referente a esse vídeo. E a primeira lição é o seguinte: fique bom no que você faz, tá? Se você já tem uma profissão ou se você ainda está iniciando num processo onde você queira prestar algum serviço, vender algum produto, fazer alguma coisa do tipo, fica bom nisso. Por que que eu estou falando para vocês que vocês devem ficar bons? Porque o princípio de tudo começa em uma maneira de você se monetizar, de você conseguir colocar algum dinheiro em seu bolso. E nada melhor do que você se capacitando para que você preste um serviço melhor ou venda um produto melhor, para que sempre você tenha um cliente ou a recorrência de estar sempre fazendo com que aquele serviço seja prestado e você coloque aquele dinheiro no seu bolso. Quantas vezes você já se deparou com profissionais ruins que você só vai lá uma vez e ainda fala para outras pessoas não irem porque te causou algum tipo de transtorno? Só que quando você pega um profissional bom, você volta lá e, consequentemente, você faz a indicação daquele cara para outras pessoas. A vida ela funciona basicamente assim. Se você prestar um bom serviço, se você for bom naquilo que você faz, as pessoas que utilizarem seus serviços, elas vão voltar a utilizar eles em algum outro momento e vão indicar esses serviços para outras pessoas. Deixa eu beber uma água aqui. Isso daí é o princípio de tudo. É imprescindível que você faça isso, tá? Segunda coisa. Às vezes, tá? E isso daí é uma coisa que eu fui prova viva disso daí. Às vezes, o seu pagamento inicial, quando você não tem uma profissão, quando você não sabe fazer alguma coisa ainda, ele é o conhecimento. Às vezes você vai executar algum trabalho, algum serviço, só para você aprender. Vou dar um exemplo para vocês. É, Hoje eu sou estrategista digital. Só que eu precisei por muito tempo prestar serviços para pessoas que eram estrategistas para que eu pudesse aprender a fazer o que eu sei hoje. E depois eu fui moldando isso e melhorando e melhorando e melhorando até atingir o nível de intelectual nesse aspecto que eu estou falando aqui para vocês, que eu tenho hoje, que eu vendo, que eu presto serviço, que eu formulo produtos, que consequentemente virou minha fonte de renda. Mas assim, às vezes você quer aprender uma profissão, você quer fazer aquilo e assim, o pagamento ele não vai ser tão bom, vai ser mais pelo conhecimento que você vai adquirir trabalhando com aquela pessoa naquele primeiro momento do que tudo, beleza? É, Isso daí, às vezes pode soar até, como que eu posso dizer para você? Soar até ruim para algumas pessoas, né? Porque tem gente que vai falar, ah, mas você está sendo um aproveitador. Não, você não está sendo um aproveitador. Você está lá prestando seu serviço, você está ajudando aquela pessoa de alguma maneira, entendeu? Então, consequentemente, você tem que ser recompensado por aquilo ali de alguma forma. E essa forma é o conhecimento. Então, lição número 2, já anota aí, tá? Às vezes o seu pagamento vai ser conhecimento. Muitas vezes o dinheiro é tão pouco que o que está mais em evidência ali é o conhecimento. Terceira coisa, vamos para ela aqui agora. O fato de ouvir pessoas de sucesso. Pessoal, isso é muito importante, tá? Isso faz parte da relação de ambiência, do ambiente onde você se coloca, não um ambiente onde você nasceu, onde você mora. Muitas vezes você mora em um bairro que não te oferece muita, como é que eu posso dizer para vocês? Que não te oferece muitas opções, muita oportunidade e, consequentemente, você faz deslocamentos físicos ou digitais até outras pessoas.
Exemplo, muitas vezes você tem um computador em casa e você está inserido em um grupo de network, estou supondo para você. E a partir disso você começa a aprender um monte de coisa com aquelas pessoas que estão ali. Pessoas de sucesso, é, na maioria das vezes, elas sempre vão falar alguma coisa que seja aproveitável. E essas coisas você deve juntar ao seu portfólio para que você, cada dia que passa, você fique mais safo em determinados assuntos. Entendeu? Vou dar um exemplo. O livro, ele fala sobre. Eu não recordo o nome do rapaz agora. Mas assim, ele conversava com um grande comerciante sempre. E esse cara, ele contratou ele para fazer um serviço, né? E esse serviço, basicamente, ele recebia pouco, mas o conhecimento que essa pessoa trazia para ele nas conversas, nas informações que eram trazidas, fez com que ele virasse o homem mais rico da Babilônia, beleza? E o que é que essa lição nos traz? Essa lição, ela mostra que quanto mais bem inserido você está em um meio de intelectualidade, um meio financeiro, um meio que, consequentemente, pode te trazer oportunidades, isso não quer dizer que o cara vai chegar e vai te dar um emprego. Muitas vezes, só pelo fato de você estar ali batendo um papo com ele, você está aprendendo muita coisa que você pode aplicar em sua vida, tá? Então, essa é uma lição que, assim, eu estou vivenciando isso e faz uma diferença incrível na vida de vocês. Se você começa a colocar isso em prática, isso daí faz uma diferença extraordinária, tá? Tem que beber água, que aqui onde eu moro é uma cidade de praia e faz muito calor, beleza? Mas vamos lá. É, E a lição, uma das lições mais importantes do livro é a seguinte, tá? Esse livro, ele tem uma passagem que ele fala que é para você guardar sempre. Guardar não, você se paga primeiro com 10% do que você ganha. Isso faz uma diferença enorme em sua vida. Vou explicar para vocês por quê. Imagina que você fez um serviço ou vendeu um produto para alguém e o que você ganhou de lucro nisso daí foi R$ 1.000. Independente de qualquer conta que você tenha a pagar, independente de qualquer outra responsabilidade que você tem que tirar 10% daquele dinheiro e guardar em um lugar onde você, consequentemente, vai utilizar aquilo ali como reserva, tá? Então, aquele dinheiro não é um dinheiro que é para você mexer. Como é que eu posso dizer para vocês? Para não ficar assim. Entenda, aquele dinheiro é seu fundo de emergência. E quando você precisar muito dele, você vai mexer. Porém, pelo fato de toda vez que você prestar um serviço ou vender um produto, você está colocando 10% ali, independente de quanto. Se você vendeu R$ 10, você vai colocar R$ 1. Entendeu? Se você vender R$ 20, você vai colocar R$ 2. Se você ganhar ou R$ 10.000, você vai colocar R$ 1.000. Isso faz uma diferença enorme, porque quando você está num aperto, sempre você vai ter aquele lugar dos 10% lá, que vai ter o capital que vai te salvar naquele momento importante. Ah, eu quero empreender em alguma coisa, eu não tenho reserva, vai estar lá esse dinheiro. Tá? Eu quero. Eu preciso fazer um pagamento que é inadiável, porque esse pagamento, consequentemente, ele vai resolver minha vida em algum aspecto. Tá lá essa reserva, mas não mistura muito essas partes, não, que eu já vou falar para vocês de pagamento, tá? E o outro conceito que ele fala nesse livro é o seguinte, que você separa 10% para essa reserva de emergência, 20% você separa para pagar suas dívidas. Então, sempre você vai separar, em média, esses 30%. Por que que eu estou falando isso para vocês? Imagina que você é uma pessoa endividada e que você quer deixar de dever a essas outras pessoas ou a essas instituições. Se tudo que você pegar, basicamente você pagar, você vai ficar sem capital de giro para fazer um novo dinheiro, né? Mas se você pegar e predefinir, ó, 10% é minha reserva de emergência e 20% é para o meu pagamento de dívida. O que é que vai acontecer? Sempre você vai estar acumulando capital naquela questão de reserva e as suas dívidas você deve negociá-las para que você consiga, dentro daqueles 20% que você separa ali, você consiga distribuir esse dinheiro e ir pagando elas e sanando elas devagarzinho. Isso é muito forte nesse livro porque é uma fórmula básica que funciona, é o básico bem feito que funciona. Beleza? E os 70% é para você viver, para você pagar suas custas
de vida. Então perceba que você vai viver com 70% do que você ganha e 20% vai ser para pagar dívidas, porém, quando você não tiver mais dívidas, aqueles 20%, consequentemente, você vai conseguir encorpar ele aqueles outros 70%, tá? E os 10 viram sua reserva de emergência, beleza? E eu não estou dizendo para vocês que o outro capital, os 70%, os 80% que sobram, vai ser capital que é para você torrar com besteira, não. Mas o livro ele passa a te entregar uma análise tão mais profunda em relação. E é leve ele, tá? Não é aquele livro que fala só de dinheiro, dinheiro, dinheiro. É um livro leve. Ele te mostra suas vivências e faz com que você vai entendendo como é que funciona. Eu já comecei a colocar isso em prática algumas vezes. Você dá uma acendida no financeiro, aí às vezes, pelo fato da falta de constância, você. Estou falando porque já aconteceu comigo. É, é, você deixa de fazer, aí quando você lembra, você fala: Não, eu tenho que fazer isso, e aí sua vida volta a dar uma guinada de novo. É basicamente algo que é simples, mas que você precisa fazer e que traz resultado. Beleza? E número 5 que é uma das coisas tão importantes quanto isso tudo que eu tô falando para vocês, que prova o seu valor independente do reconhecimento. Tem muita gente que basicamente é, ficam esperando por reconhecimento para fazer alguma coisa bem feita. Ou seja, se você tiver um trabalho, se você for é, não está sendo reconhecido numa empresa, é, ou se você estiver almejando lá na frente criar seu próprio negócio. Às vezes as pessoas esperam que alguma coisa aconteça, que alguém reconheça e tal para fazer isso. A pessoa que tem que reconhecer a qualidade que você tem é você mesmo, tá? E quando você faz isso, termina que você repete esse processo tantas vezes de fazer bem feito, bem executado, que você fica muito bom no que você faz. Aí é onde o primeiro aspecto, a primeira dica que o livro dá é, entra em ascensão, que seja bom no que você faz. O processo de repetição faz com que você seja bom. E assim, pessoal, eu tô falando por vivência, por experiência própria. Se você pegar essas 5 dicas básicas que esse livro dá e começar a executar, você vai ver que em 1, 2, 3 meses a mudança ela é assim, ela é fora do comum, ela é fora de base. Eu indico para vocês, inclusive, comprem um livro, tá? Eu vou deixar o link da Amazon aqui, porque assim, esse livro ele muda vidas. Então, perde aí um tempinho da sua vida, e perde não, ganha na verdade, antes de dormir, de manhã quando acorda, e faz a leitura dele, porque ele tem muita coisa interessante. Beleza? Tamo junto, até mais. Ah, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, tá? Deixa eu finalizar aqui o vídeo.